Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estou aqui na Espanhol Plantas para falar sobre uma das plantas mais antigas do planeta, as samambaias. As samambaias já tiveram seus dias de fama. Como na moda, tudo tem seus altos e baixos. Tem período que a planta se torna famosa, se torna chique, e tem períodos onde ela acaba caindo em desuso. Detesto esses modismos, e algumas plantas acabam até sendo consideradas cafonas na decoração. A samambaia, para quem lembra, para quem viveu a década de 80, lembra o auge delas. Um período onde elas conquistaram jardinistas, paisagistas e tiveram o seu momento de glória e, infelizmente, devido ao modismo, acabaram caindo no esquecimento. E agora voltaram com força total. Mas a fama das samambaias, que também são conhecidas como pteridófitas, não é de agora. Elas são uma das plantas mais antigas do planeta. Elas já existem há mais de 250 milhões de anos. Nem os dinossauros habitavam o planeta e as samambaias já reinavam absoluta. Lógico, nessa época a forma, o porte delas era muito diferente do que nós estamos vendo atualmente. Elas evoluíram, se modificaram, se adaptaram para sobreviver às mudanças que o planeta passou. E as samambaias, cada vez que passaram por um processo de evolução, acabaram adquirindo uma forma, uma cor, um contraste, um modo de crescer que acaba nos encantando, acaba nos atraindo. Como, por exemplo, uma samambaia aquática. Olha só, uma samambaia que hoje em dia é muito cultivada em fontes, em laguinhos, como planta ornamental, até mesmo como uma aquática flutuante em um aquário. Essa salvínia, por exemplo, é uma samambaia aquática. No Brasil, nós temos uma samambaia muito famosa, tá? Que desde o início da década de 60, 70 e principalmente na década de 80, foi muito, mas muito explorada e infelizmente acabou entrando em processo de extinção, que é o famoso samambaiaçu, que é uma samambaia arbórea, conhecida cientificamente como Dicksonia seloviana. E é lá da minha terra, lá do sul do Brasil, aonde nós encontramos muitas florestas repletas de xaxim. O xaxim, para quem nunca viu, gente, é a coisa mais linda do mundo, uma floresta composta por grandes xaxins gigantescos. Aqui, ó, eu tenho um pequeno pedaço de um tronco de xaxim. Para quem não conhece, a atual geração provavelmente não deve conhecer mais xaxim. Isso aqui é um material muito antigo, é proibida a comercialização, não existe mais comércio de xaxim. E o tronco, o caule do xaxim, antigamente ele era utilizado para a fabricação de vasos e também do famoso pó de xaxim, muito apreciado pelos cultivadores de samambaias, de orquídeas e até mesmo de plantas carnívoras, né? Então essa samambaia aqui, por que ela entrou em processo de extinção? Porque ela leva décadas, séculos para crescer. O crescimento dela é muito lento. Então, a quantidade retirada, extraída pelo homem da natureza, o meio ambiente não conseguia repor naturalmente. E com isso, as populações de Dicksonias acabaram diminuindo drasticamente. E, graças a Deus, interviram e proibiram a extração do xaxim. E hoje a natureza lentamente, sem pressa, porque como elas são plantas muito antigas, as pteridófitas, o lema delas é devagar e sempre. São plantas que não têm pressa, porque elas sabem que têm séculos, milênios pela frente para
crescerem e sobreviverem. Então aqui, para quem não conhece, vocês estão vendo um pedacinho de um xaxim, né, do tronco, do caule de uma Dicksonia, e isso aqui virou uma relíquia. Tem até uma orquídea aqui fixada, orquídeas adoram, né? Isso aqui acabou virando uma relíquia. Vou limpar aqui a minha mesa. As samambaias atualmente nós podemos encontrar de todas as formas possíveis e imagináveis. Vocês podem ter samambaia aquática, samambaia arbórea, samambaia epífita, samambaia rupícola, samambaia terrestre. Todos os ambientes vocês podem se deparar com samambaias, mas em sua maioria, grande parte das samambaias são adoradoras, apreciadoras de umidade relativa do ar alta. Elas gostam de ambientes úmidos, com exceção de algumas espécies que acabaram se adaptando em regiões mais secas. A maioria adora clima mais úmido. Então, para você cultivar samambaias na sua casa, a primeira dica principal é a umidade. Ambientes muito secos, ambientes onde tem uma corrente de ar muito forte que acaba carreando, levando embora aquela umidade que fica no ar, dificulta o desenvolvimento dessas plantas. E hoje aqui na mesa eu tentei reunir as principais samambaias comercializadas no Brasil e, lógico, como já é uma tradição minha, eu trouxe raridades, samambaias diferentes para deixar vocês louquinhos, que eu sei que vocês vão desejar ter em sua coleção ou até mesmo no seu jardim da sua casa, tá? Essa diversidade muito grande, depois mais para frente eu vou pegar espécie por espécie, grupo por grupo e vou mostrar para vocês. Vou mostrar o grupo das selaginelas, né? Selaginela, nossa, mas Morelo, isso aí não é musgo? Não é musgo não, musgo são briófitas. Selaginela é uma pteridófita, pertence ao grupo das samambaias. Só de selaginela, só uma curiosidade, só para colocar água aí na boca de vocês, olhem só quantas selaginelas eu tenho aqui, ó. Tenho até selaginela com a folha azulada. Calma, daqui a pouco eu vou mostrar uma por uma para vocês. E além dessas selaginelas, eu tenho outras samambaias também, como uma raríssima que eu trouxe da Tailândia, que daqui a pouco eu vou mostrar. E eu não poderia deixar de falar de uma samambaia que é muito bonita, muito exótica devido ao seu formato, que são os Platyceriums, conhecidos como chifre de alce ou chifre de veado. Daqui a pouco eu vou falar sobre todos esses grupos e essas espécies com vocês, tá bom? Antes, para cultivar samambaia, a primeira dica que eu dou para vocês, que eu já antecipei aqui durante o nosso bate-papo, é a umidade. Boa parte delas aprecia local úmido, tanto que se você visitar um produtor de samambaias, as estufas de produção são muito úmidas, porque essa umidade é benéfica, essa umidade acelera o crescimento delas. E em muitos casos, essa umidade vocês podem até proporcionar na casa de vocês através de um simples borrifador. Olhem só, através de um borrifador, vocês conseguem oferecer uma umidade no ar benéfica para o desenvolvimento das suas samambaias, né? E por falar em umidade, geralmente as samambaias elas são cultivadas aonde? Como plantas suspensas, como plantas pendentes, como essa cuia que vocês estão vendo aqui, ó. Olhem só. Essas cuias são vasos que vem com um ganchinho que proporciona o cultivo de plantas suspensas. E uma dica para você que cultiva plantas penduradas na casa de vocês, olha só. Existem cuias que o pratinho, ó, vem acoplado, vem encaixado na planta. Isso aqui facilita muito áreas onde você não quer que fique gotejando água. Mas, cuidado, hein? Cuidado com o excesso de água, porque pode transbordar esse pratinho e também fazer aquela sujeirinha desagradável. Mas quem tem planta sabe que na hora de molhar,
sempre acaba molhando. Eu que sei, hein? Que tem uma selva amazônica dentro de um apartamento. Toda vez que eu molho, gente, parece um brejo, né? Após a irrigação, né? Porque acaba molhando tudo. E esse pratinho aqui, ó, que vem acoplado no vaso de cultivo da samambaia, é uma dica muito interessante para quem tem plantas penduradas e não tem um suporte para conter esse excesso de água. Mas esse excesso de água que você vai conter aqui, você tem que aprender com o tempo a dosar no seu olhômetro a quantidade de água para não exagerar, hein? Porque em solo encharcado de água, as raízes têm dificuldade de respirar e a sua samambaia pode apodrecer. Umidade é uma coisa. Agora, solo encharcado é outra completamente diferente, tá? Eu falei então para vocês que as samambaias, elas já habitam o nosso planeta há mais de 250 milhões de anos e por estarem presentes há tanto tempo aqui no planeta Terra, vocês devem estar pensando, hein? Nossa, mas deve ter muitos tipos de samambaia. E realmente tem. Nós temos mais de 10 mil espécies de samambaia, fora os híbridos e cultivares criados pelo homem ou que surgiram naturalmente, tá? Tem muitos tipos de samambaia, muitos. Inclusive temos novidades que são lançadas anualmente no mercado. Inclusive eu tenho uma aqui, que é a samambaia de sol pleno, produzida aqui pela Espanhol Plantas com exclusividade. É uma samambaia que veio dos Estados Unidos, tá? É uma variedade que ela foi melhorada geneticamente para suportar sol. Pois é, o sol é um inimigo mortal para a maioria das samambaias que apreciam a luz filtrada, só a claridade. No hábitat delas, a maioria, elas crescem em locais onde a luz do sol é filtrada principalmente pela copa das árvores. Dificilmente nós encontramos samambaias de sol pleno. Existem algumas, inclusive algumas espécies rupícolas que crescem no meio de rochas, mas essas samambaias com um aspecto de folhagem exuberante, com cara mesmo de samambaia, para sol pleno são poucas. E essa aqui é uma novidade que vocês podem encontrar aqui na Espanhol Plantas. Eles produzem em grande quantidade, tá? E é uma samambaia que topa sol pleno, coisa que é difícil de ver na maioria das espécies, tá? Então eu falei sobre a umidade, que a maioria aprecia local úmido. Falei de luminosidade, a maioria aprecia local claro, bem iluminado, sem a incidência direta do sol, com exceção de algumas espécies que se adaptam a sol pleno, como a samambaia de sol. Esse Nepherolepis aqui, ele é um cultivar desenvolvido para sol, tá? E agora essas outras, daí já é complicado, tá bom? A maioria aqui já não suporta sol pleno. Tem uma outra aqui que tolera e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Falamos de umidade, falamos de luminosidade e comentei até que as samambaias são muito versáteis. Elas tanto podem ser cultivadas em vasos, como até no chão, diretamente no canteiro. Sim, várias espécies se adaptam no jardim, onde você pode compor maciços, bordaduras de caminho. Vocês podem criar diversos efeitos com as samambaias plantadas diretamente no chão. E vocês sabem quem ajudou a resgatar a fama das samambaias agora nos anos 2000? Sabem quem? Os jardins verticais. Com os jardins verticais, os paisagistas começaram a procurar plantas que proporcionassem um efeito imediato. Sabem aqueles módulos do jardim vertical que podem ser feitos de diversos materiais? Vasos em formas de cuia, colchões feitos de feltro, blocos cerâmicos, blocos de concreto que eu não sou fã, tá? Todos esses sistemas construtivos de jardim vertical, quando se planta uma samambaia nele,
o efeito na paisagem, o efeito no jardim é praticamente imediato. O paisagista fica feliz com aquela massa verde que ele consegue proporcionar no jardim, até mesmo com contrastes, e o cliente fica ainda mais feliz que o paisagista, porque ele já ganha na casa dele ou na empresa um jardim já formado. E a samambaia é tão versátil que, além dela proporcionar esse efeito praticamente instantâneo em um jardim vertical, a samambaia ela tem um custo acessível, tá? Ela é uma planta que, lógico, nós temos aqui samambaias que têm um custo elevado, devido à sua dificuldade de propagação ou até mesmo o nível de raridade, tá? Mas na sua maioria como essa, samambaias têm um custo relativamente barato, são acessíveis, tá? Você encontra hoje em dia vasos bem formados a partir de 12, 15 reais no mercado, tá? E que você já consegue proporcionar um efeito imediato no jardim. E o jardim vertical foi um dos responsáveis por resgatar a samambaia agora, e agora ela chegou com tudo para ficar de vez. Por quê? Junto com o jardim vertical, o homem está procurando cada vez mais se aproximar da natureza, se reconectar com ela. Até mesmo em pequenas casas, apartamentos, através das Urban Jungle, as pessoas trazem as plantas para dentro de casa, tornando esse contato direto com a natureza muito prazeroso, muito gratificante e melhorando até a qualidade de vida das pessoas. E a samambaia é a presença quase constante em todos esses ambientes. É difícil quem não leve uma samambaia para dentro de casa, que tanto pode ser pendente, como pode ser uma samambaia mais ereta, em pezinha, como esses asplênios aqui, ó, tá? Existem vários formatos de samambaia e que daqui a pouco eu vou mostrar todos eles para vocês, tá? Eu comentei de plantar samambaias no chão, diretamente no jardim. Então, para você cultivar uma samambaia diretamente no jardim, no seu canteiro, ou até mesmo em uma jardineira, no jardim vertical, ou até mesmo em um vaso, tá? Vaso que pode ser de plástico, vaso que pode ser de fibra de coco, que substituiu o nosso antigo xaxim, ou até cestas suspensas. Olha só, eu adoro essas cestas. Eu acho que elas criam um efeito muito bonito no jardim. E essas cestas, elas são revestidas com essa manta de fibra de coco, olha só. A manta da fibra de coco, ela segura o substrato dentro da cesta e possibilitando o plantio de diversos tipos de plantas aqui dentro. E a samambaia, ela fica muito bonita quando cultivada dentro dessas cestas. Olha só o efeito bonito que fica, olha só. Não ficou legal? Tá? E conforme a vegetação vai crescendo, fica ainda mais bonito, hein? Tá? Então vamos lá. E por falar em cultivo em vasos ou canteiros, vamos falar do substrato, né? Samambaia, se vocês pararem para pensar, se vocês já tiveram oportunidade de vê-la na natureza, aonde ela cresce, aonde ela se desenvolve. Samambaias, elas podem crescer de forma epífita, fixada no tronco, no caule das árvores, das palmeiras, como se fosse uma bromélia ou uma orquídea, utilizando a árvore ou a palmeira apenas como um suporte. Ela está ali só abraçadinha, se segurando. Não é uma planta parasita, por favor. É uma planta epífita, hein? Tá? Então a samambaia, nós podemos vê-las fixadas nas árvores, podemos ver fixadas nas fissuras das rochas, ou até mesmo grudadas em grandes pedras. Podemos vê-las crescendo no chão da floresta, tá? E podemos vê-las até crescendo no brejo ou até flutuando na água, como eu mostrei aqui para vocês. Mas as samambaias, no geral, com exceção das aquáticas, tá? A maioria você pode cultivar em substrato de floricultura, tá?
Eu não recomendo vocês plantarem ela em terra de jardim. O que é terra de jardim? É aquele solo argiloso, aquele solo pesado, tá? Porque samambaia é como se fosse uma bromélia e uma orquídea. Elas amam, elas adoram substrato aerado, substrato que promove uma descompactação, uma aeração, um substrato que fica soltinho, facilitando o enraizamento da samambaia e facilitando a drenagem, onde ele se mantém úmido, mas não acumula água, prejudicando o seu desenvolvimento. Então esses substratos comerciais hoje em dia, esse aqui, ó, ele é produzido pela Espanhol Plantas, é um substrato maravilhoso, por quê? Não estou fazendo propaganda aqui do substrato da Espanhol porque realmente eu gosto. Sabem por quê? Ele possui uma granulometria. O tamanho das partículas que compõem esse substrato são maiores, tá? Quando você adquire um substrato como esse aqui, ó, com partículas maiores em vários estágios de decomposição, ele permite que as raízes da samambaia se desenvolvam com rapidez, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar uma venca, olha só, bem enraizada, olha só as raízes, e ela está sendo cultivada nesse tipo de substrato. Por falar em substrato, olhem só que legal. Hoje em dia no comércio, a indústria está lançando substratos específicos para alguns grupos de plantas, para cactos, para suculentas, e nós temos também substratos para samambaia, como esse aqui, ó. O pacote está roído porque a nossa assistente de gravação, que ela deve estar aqui por aqui, a Hannah Espanhol, que é uma Blue Healer que está sempre aqui no meio das plantas aqui durante a gravação, ela roeu o pacote do substrato para samambaia. Mas ela até deu uma forcinha, né? Porque com aqui, ó, com a abertura que ela fez no pacote, eu consigo aqui mostrar para vocês, ó. Novamente, esse substrato aqui, ó, adquirido já pronto, é muito parecido com o substrato que a própria Espanhol produz, ó, com uma granulometria maior, promovendo um ótimo enraizamento e desenvolvimento. Só não esqueçam do detalhe, hein? Substrato bem aerado, bem descompactado, ele drena a água mais rápido, então com isso vocês não podem relaxar em relação à água e também à nutrição, que depois nós vamos falar sobre a adubação para as samambaias, tá? Sempre que você adquirir uma samambaia, durante um tempo de permanência na sua casa, enquanto o substrato permanecer com essas partículas maiores, a sua samambaia vai crescer muito bem. Com o passar do tempo, que isso pode demorar de 1 a 1 ano e meio, o que acontece? Esse substrato que antes era aerado, descompactado, ele acaba se decompondo e virando um pó muito fino. E esse pó muito fino acaba dificultando o desenvolvimento da planta, tá? Então, de tempos em tempos, se você tem uma samambaia que você quer vê-la crescer, quer vê-la se desenvolver, eu recomendo de tempos em tempos você replantar a sua samambaia. E esse replantio, ele pode ser feito no mesmo vaso, para quem não tem muito espaço, ou você pode oferecer um vaso maior para a sua samambaia, tá? Nesse caso, eu vou passar a samambaia para um vaso maior. Peguei um vaso aqui, ó, de plástico. Uma dica, gente. O vaso de plástico, apesar da estética dele não ser muito bonita, que é um vaso que a aparência dele não é... Às vezes ele não se encaixa na decoração, ele precisa de um cachepô. Esse vaso de plástico, a samambaia adora, sabe por quê? Porque ele mantém a umidade constante do substrato. Ele, além de ser leve, ele facilita o desenvolvimento da samambaia por manter o substrato mais úmido. Olha só. E outra vantagem, hein? É baratinho. Então, para você que quer ter uma coleção de samambaias, esse tipo aqui de vaso para samambaia é uma beleza, tá bom? Então, peguei o meu vaso em formato de cuia, coloco uma camadinha de drenagem. Aqui eu estou usando argila expandida. Se você não tem argila expandida em casa, pode usar brita,
um pedaço de telha quebrado, de tijolo quebrado, piso quebrado. Tem gente que usa isopor. Eu não gosto de isopor, que me dá uma aflição quando eu olho aquele material que leva trocentos zilhões de anos para se decompor na natureza, misturado com um material tão nobre, um material tão puro, um material tão natural. Gente, eu, Murilo, não sou fã de isopor. Agora, se você quer usar, beleza, tá bom? Agora eu coloquei minha camada de drenagem. Nesse caso aqui eu não coloquei manta de drenagem, bidim, tá bom? Não precisa. Pronto, coloquei o substrato aqui no meu vaso. Uma dica, gente, nunca encham de substrato até o topo, hein? Deixem pelo menos de 2 a 3 centímetros no mínimo para baixo, porque quando você molhar a sua planta não vai transbordar e vai sujar toda a sua casa, tá? Ó, vou abrir aqui um berço de plantio, sem frescura, com os dedos. Para tirar uma muda de um vaso, ó, dá uma batidinha. Aqui, ó, dá uma batidinha ou uma apertada. Às vezes, essa apertadinha aqui, se o vaso está ressecado, ele acaba quebrando, tá bom? Então eu sei que muitos de vocês gostam de reaproveitar o vaso. E tá certo mesmo, né? A natureza agradece. Menos lixo no planeta quando a gente dá uma reutilizada no material. Pronto, gente, ó. Coloquei, apertei de leve, tá? Para tirar os bolsões de ar e pronto. A minha samambaia está replantada. Olha só que simples, rapidamente. Vocês não fazem ideia de como é benéfico um replantio para uma planta, porque vocês estão oferecendo um espaço maior ou uma camada nova de substrato que vai proporcionar um novo enraizamento. Esse novo enraizamento da planta, ele estimula uma nova produção de folhas. Gente, e aí a samambaia fica aquela samambaia exuberante, linda e maravilhosa. Falamos tanto de um cenário belo, vamos pegar um cenário oposto. Ao invés de ter uma samambaia bonita, quem nunca teve uma samambaia ou uma plantinha que acabou ficando feia? Espera aí que eu vou ali pegar uma e já volto. Falamos tanto em cenário bonito, em plantas bonitas, mas quem nunca teve uma planta ou uma samambaia que com o passar do tempo acabou perdendo aquela exuberância, perdendo aquele efeito bonito que ela tinha, como essa aqui, ó. Uma samambaia que está triste, uma samambaia que você molha, mas ela não reage. O que está acontecendo com essa samambaia? Vamos observar de perto juntos? Vamos lá. Primeiro passo, sempre que você tiver com uma planta que não está se desenvolvendo, uma planta que não sai do lugar, para pensar a idade dela, tá? Essa samambaia aqui que eu peguei como exemplo, ela tá nessa cuia aqui há 2 anos já, tá? Ela já está aqui há 2 anos, fora o período que ela estava no produtor, tá bom? Olhem só, além de observar ela, é muito importante, gente, não tem problema de vez em quando vocês fazerem isso aqui, ó. Puxa o torrão da planta para fora e dá uma analisada nele. Por quê? Observando um torrão da planta, vocês conseguem chegar nas raízes. E nas raízes vocês conseguem ter acesso a informações que às vezes podem estar dificultando o desenvolvimento da planta, como por exemplo, cochonilha de raízes, nematóides e várias outras pragas e doenças que podem habitar e prejudicar o desenvolvimento da sua samambaia, podem ficarem instaladas aqui nas raízes, tá? Então essa samambaia aqui, ó, ela já tomou conta já do torrão dela. E o que eu vou fazer? Sem dó, sem pena, nós vamos fazer uma poda, tá? Essa poda, gente, vocês não precisam cortar rente, hein? Não façam isso. Nós vamos podar ela pela metade. Essa técnica aqui dá para fazer em quase todos os tipos de samambaias com frondes compridas.
fronde. Fronde são as folhas da samambaia, é um nome bonito, né? As frondes repletas com esses lindos folíolos. Então olha só, podei essas folhas aqui da minha samambaia, que tá triste, que tá sem vida. E agora, deixa eu até tirar aqui essa bandeja aqui com substrato, e eu vou pegar aqui uma limpa para conseguir mostrar para vocês, olhem só. Uma dica muito importante para vocês estimularem a renovação da sua samambaia. E essa dica eu tô pegando aqui, ó, deixa eu até mostrar os bastidores. Gente, jardinagem sem frescura, ó. Eu tenho colher, eu tenho faquinha, eu tenho pincel, tenho outra colher aqui, ó, de sobremesa, colher de sopa, colher de café, outra faquinha, tá? O importante só é manter tudo seco e limpo, tá bom? Ó, tem até um potinho aqui com canela, tá? Jardinagem sem frescura, tá bom? Então aqui, ó, vou até deixar aqui minhas ferramentas aqui. A faquinha de cozinha é uma das melhores ferramentas que vocês podem ter na sua caixinha aí de ferramenta de jardim, hein? Serve para tudo, serve para dividir touceira, para arrancar matinho do canteiro, do intertravado, até para fazer algumas podas que não exigem a precisão, a força de uma tesoura. Isso aqui é pau para toda obra. Então vamos lá. Com a faquinha eu vou dividir a touceira da minha samambaia. Ó, eu fiz um primeiro corte com as pontas dos dedos. Olha só, gente, ó. Estou abrindo a touceira da minha samambaia. É muito importante isso aqui agora que eu gostaria que vocês observassem, ó. Eu tirei a muda da samambaia de maneira que ela saiu com uma boa quantidade de raiz, tá? E com uma quantidade significativa de folhas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Isso aqui é uma muda de samambaia. Então eu consegui tirar uma. Agora eu venho, avalio antes de cortar. Eu venho, ó, não preciso nem da tesoura, com a própria força da minha mão, eu consigo quebrar aqui, ó, o rizoma dela. Ó, consegui tirar mais uma. Olhem cada muda linda que eu tô tirando de samambaia, gente. Olha só, mais uma muda. Por favor, sempre que vocês tirarem mudas, tentem preservar uma parte das raízes intacta. A sua planta não sente tanto o processo desse replantio. Ela até pode pegar por raiz nua, pode, mas você corre o risco de perdê-la, hein? Tá bom? Assim, dificilmente você perde a sua planta, tá bom? Ó, tirei mais uma, acabamos tirando uma, duas, três, quatro mudas de samambaia, tá? Olha só. Fiz uma sujeira, hein, gente? Meu Deus, mas jardinagem sem essa sujeirinha também não tem graça, né? Tá? Deixa eu limpar aqui só a mesa rapidinho. Ó. Na verdade, eu nem precisava ter colocado, eu coloquei essas mudas na frente para vocês conseguirem olhar aí o detalhe com a câmera, né? Mas acabei aqui, ó, fazendo uma sujeira. Não foi mal, faz parte. Limpei aqui e agora vamos plantar. E agora que nós já dividimos as mudas da samambaia, eu vou dar uma dica de ouro. E essa dica, ela serve não somente para a samambaia, como para quase todas as espécies de plantas que vocês propagarem através da divisão da touceira, tá? Qual é essa dica? Você vai pegar um potinho com água, tá? Como vocês estão vendo aqui. Hoje em dia no mercado nós temos vários produtos que estimulam o enraizamento da planta, como esses enraizadores aqui. E você vai seguir a dose recomendada pelo fabricante, tá? Vai colocar o produto aqui na água. Vou misturar ele, ó, tá? E agora vem o segredinho, ó. Eu pego todas as minhas mudas de samambaia e vou deixá-las de molho nessa solução com enraizador durante de 10 a 15 minutos, tá? Ó. Coloquei todas elas aqui de molho, tá? E enquanto elas vão ficar aqui de molho, eu vou preparar o vaso do plantio. Vamos lá?
Vou escolher um vaso maior. Esse vaso aqui que eu mostrei para vocês, ele vem com um pratinho já acoplado. Se você tem o seu jardim, se você tem o seu vaso em área externa, que não tem problema de pingar gota, eu até prefiro que você tire esse pratinho, porque esse pratinho pode acumular água e, dependendo do local, se ficar exposto o vaso na chuva, o solo do seu vaso vai ficar muito encharcado, tá bom? Então, se esse vaso, que tem esse pratinho acoplado, ficar em área aberta, exposta à chuva, eu não recomendo esse pratinho, hein? Agora, se esse vaso da samambaia vai ficar na sua sala, na sua varanda, gente, só quem tem planta dentro de casa sabe o cômodo que é na hora de você molhar e depois ficar aquele gotejamento que tem gente. Eu já vi amigos meus colocando balde debaixo do vaso, como se fosse um telhado furado durante um período de chuva. Então, tem gente que coloca até balde para ficar coletando a água que fica pingando do vaso. Então, nesse caso, esses pratinhos aqui, ó, que você consegue encaixar, eles facilitam muito, tá? Ó, coloquei ele. Agora, vou pegar novamente a argila expandida. Vou pegar o meu substrato para samambaia, que é um substrato, não é um substrato específico, é um substrato de floricultura, bem aerado, bem soltinho, tá? Elas adoram substrato, tá bom? Adoram. Terra de jardim é muito compactada, ela fica com o passar do tempo muito dura, não permitindo a aeração do substrato do meio de cultivo, dificultando o enraizamento delas, tá? Então, ó, coloquei o meu substrato e agora eu vou colocar junto com esse substrato um material que a samambaia adora. Sabem o que é esse material aqui, ó? Olhem só. Humus de minhoca. O humus, ele tem várias vantagens. A primeira é fornecer nutrientes benéficos para o desenvolvimento da samambaia. Ele também funciona como uma esponja no solo, ajudando a reter umidade e disponibilizando água para a planta. E ele também ajuda a manter o seu substrato mais soltinho, tá? Então aqui eu coloquei mais ou menos uma quantidade de uma xícara bem cheia. Eu fiz na minha mão, tá bom? Mais ou menos eu calculei no meu olhômetro. Você aí na sua casa respeita as quantidades se você não tem a habilidade de calcular no olhômetro, tá bom? Coloquei ele aqui no substrato e agora eu venho com as mudas da samambaia, tá? Gente, agora vem um segredinho, hein? Quantas mudas vocês acham que cabe nesse vaso? Muitas pessoas vão querer colocar todas aqui. É errado. Por quê? Para a planta conseguir se desenvolver um novo sistema radicular, desenvolver novos rizomas, que na samambaia é aquele caule de crescimento horizontal, responsável pelas novas brotações dela, tá? E para ela conseguir desenvolver uma folhagem exuberante, você não pode colocar muitas mudas. Aqui eu vou colocar no máximo, olha só, 2 mudas. Uma, abrindo aqui o bercinho de plantio. Ó. Coloquei a primeira. Ó. E agora tem um espaço para colocar mais uma. Coloquei ela aqui, coloco o substrato e aperto bem. Gente, essa apertadinha é muito importante para o desenvolvimento dela, hein? Como qualquer outra planta que foi replantada, porque quando você aperta, você está tirando aqueles bolsões de ar que dificultam o enraizamento. Quanto mais terra, quanto mais substrato coladinho lá nas raízes, maior será a facilidade para a planta desenvolver um novo sistema radicular, tá? Replantei ela
Sabe aquela água que eu preparei com enraizador? Eu posso até colocar aqui um pouquinho aqui dessa água aqui, ó, tá? Para regar bem esse meu substrato. Pronto, minha samambaia replantada. E lembrando, detalhe muito importante, hein? Vocês precisam podar as folhas, porque no momento que você corta as raízes, aquela pequena quantidade de raiz que ficou, ela já não dá mais conta de abastecer a fronde, a folha toda da samambaia, tá? Então a folha tem a tendência de secar. Você cortando ela pelo menos 2/3, você consegue preservar a folha continua fazendo o processo de fotossíntese, ela não seca e com isso você tem uma maior chance de pega da sua muda, tá bom? Ó, plantei uma aqui, rapidamente eu venho aqui com a outra para não jogar fora, porque se eu não plantar agora, depois eu acabo esquecendo, né? Deixa eu tirar aqui esse humus, ó, vamos plantar ainda as outras duas mudas, tá? Ó, mais uma muda aqui, rapidinho, gente, para plantar. E mais a outra aqui, ó. Pessoal, desculpa, eu sei que muitas pessoas podem estar pensando, poxa, ele não usa luva. Ai, na hora de manusear produtos químicos, na hora de manusear defensivos e vários outros produtos, eu utilizo luva sim. Mas é o meu maior prazer, na hora que eu estou mexendo com as plantas, é de tocar na terra, de tocar nas plantas, de sentir, de não perder o tato, de não perder a sensibilidade de tocar. Eu sei que a maioria em mim está me entendendo e sabe como é gostoso ficar com as mãos assim. Mão de gente feliz! Depois, dá-lhe escovinha, esfolar as pontas dos dedos, tudo para tirar a terra debaixo das unhas, né? A minha técnica, eu pego um sabão, um sabonete, coloco aqui, ó, empurro para debaixo da unha bastante sabão e sabonete e com aquela escovinha de unha, fico escovando, sai tudo, tá? Mas fico com as cutículas aqui tudo chega a arder depois. Então vamos lá, vamos plantar a nossa samambaia. Plantei mais uma. Olha só que rápido. Pego aquela água que eu fiz com uma solução de enraizador, molho ela. E aquela samambaia triste que vocês viram, que estava sem uma esperança de vida, que a tendência dela era morrer. Gente, olha que lindo! Viraram 2 novos vasos, tá? E agora é só manter ela em um local claro, sem a incidência de sol direto, por favor, e manter a umidade moderada. Murilo, é para adubar já? Eu já coloquei um adubo natural, um humus de minhoca, que vai liberando naturalmente os nutrientes para a planta. Depois, eu vou dar uma dica para vocês complementarem uma adubação para deixá-las ainda mais bonitas. Aguardem, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Agora, eu ensinei o processo de replantio, onde nós salvamos uma samambaia que estava quase partindo lá para o céu das plantas, tá bom? É isso aí. Espero que tenham gostado. Agora, vamos dar continuidade aos outros tipos de samambaia. Pessoal, vocês devem estar assustados com a quantidade de informação, vocês não viram nada ainda. Para encerrar essa primeira parte do mundo das samambaias, agora eu vou ensinar a adubar. Depois, em uma segunda parte, aí sim eu vou mostrar todos os tipos de samambaia que eu trouxe, falar algumas curiosidades e dar dicas de cultivo para vocês. Mas essa vai ficar para a segunda parte. Agora nós vamos encerrar com um dos maiores segredos para você ter sucesso com as samambaias, é saber adubar. Na hora da adubação, samambaias, como são plantas herbáceas, plantas de crescimento rápido, tá? Elas respondem muito bem aos fertilizantes, tá? Elas respondem muito bem à aplicação dos fertilizantes. E os adubos nós podemos colocar tanto orgânico, como esse humus de minhoca que vocês estão vendo aqui, e nós também podemos utilizar os inorgânicos, os sintéticos, produzidos pela indústria, tanto solúveis como aqui em pó, tá bom? Esses adubos, todos eles são maravilhosos. Todos fazem um ótimo efeito no desenvolvimento das samambaias e é muito importante
muito importante você entender que além da água ser fundamental, a umidade para o desenvolvimento delas, não esqueça, por favor, de oferecer uma nutrição com frequência para a sua samambaia. Ela vai responder de maneira incrível, produzindo uma folhagem belíssima, com cores, com formas e texturas maravilhosas. Não deixe de adubar com frequência a sua samambaia. E qual é essa frequência? A cada 15 dias. Se você tiver condição de aplicar a cada 15 dias adubo nas suas samambaias, elas vão adorar. Agora, se você não tiver tempo, tenta aplicar pelo menos uma vez por mês. Mas a cada 15 dias, aí está o segredinho para você ter plantas exuberantes como essas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E aí, como é que a gente faz? Gente, é muito fácil. Vamos começar com a adubação mais simples de todas, que é a adubação com adubos solúveis. Você vai pegar um regador, tá? Aqui eu tenho 1 litro de água dentro desse regador e vou utilizar aqui a medida aqui, ó, 2 gramas por litro de água, tá? Eu vou pegar aqui ou uma colherzinha de café, vou pegar o meu adubo, ó, e vou colocar 2 gramas em 1 litro de água. Como ele é solúvel, ele se dissolve rapidamente. Para quem não conhece, não sabe como é que é, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, um recipiente, eu vou colocar a água. Opa, tá com folha dentro. Caiu folha. Ó. Vocês estão vendo a água aqui, ó, cristalina, tá? Se eu pegar um adubo solúvel, esse adubo aqui, essa linha feita para orquídeas, ele não precisa ser utilizado somente em orquídeas, hein? Ele pode ser utilizado em todos os tipos de plantas, inclusive nas samambaias, tá? É um adubo solúvel muito bom. Vou pegar aqui, ó, 2 gramas, folhear 2 gramas, 1 colher de café em 1 litro de água. Olha só, no momento que eu coloco um adubo solúvel na água, misturo, acontece a mágica, ó. Ele desaparece, é como um sal, um açúcar dissolvido na água, tá? Ele desaparece, praticamente você não consegue observar. Aí você pega, nesse caso, ele é um adubo solúvel foliar, você coloca ele dentro de um pulverizador ou borrifadorzinho, tá? Ó, coloco ele. Gente, esse pulverizador eu preciso fazer propaganda porque eu adoro ele. Ele é da marca It's Spray e você não precisa ficar apertando constantemente. Você dá 2 apertadas, ó, e sai um jato contínuo. Então eu coloquei o meu adubo solúvel, foliar, e aqui nesse caso, ó, eu faço uma adubação, ó, tá vendo? Eu dou 2 apertadinhas, ó, e ele sai um jato contínuo, ó, tá? E nesse caso, esse adubo aqui, eu estou utilizando ele como foliar, tá bom? Foliar. O adubo, ele vai ser absorvido pelos estômatos, que são boquinhas que ficam na superfície da lâmina foliar, como se fossem os poros na nossa pele, e os estômatos são os responsáveis pela absorção desse adubo. Olha só. E pronto, adubei a minha samambaia. Gente, olha que fácil. Vocês em casa podem facilmente adubar as plantas de vocês através das folhas. Vocês podem adubar facilmente as suas plantas através das folhas. Mas um outro tipo de adubação que também pode ser feito é você pegar o adubo solúvel, que pode ser esse, ou você pode até comprar um adubo específico para samambaias. Olha só que interessante, essa marca aqui é uma marca ótima, é da Forte Jardim. O Forte Samambaias, ele contém macro e micronutrientes na sua formulação. Inclusive, ele tem uma quantidade grande de enxofre, tá? Que estimula o desenvolvimento da samambaia, tá? Então, olha que bacana quando vocês têm acesso a produtos, a adubos específicos que dão um empurrãozinho extra na hora do desenvolvimento da sua planta. Então, tanto esse adubo aqui como esse, vocês podem dissolver conforme as orientações do fabricante da embalagem,
2 gramas, 1 colher rasa de café em 1 litro de água. Eu já tinha colocado o adubo aqui dentro. E agora é fácil, ó. Você vem com o seu vaso e rega as raízes da sua planta com esse adubo. É muito prático, gente. 2 vezes por mês, não custa você pegar, dissolver lá uma colherzinha no seu regador e molhar as suas plantas com adubo. Elas vão agradecer e vão responder de uma maneira muito benéfica. Agora, um outro tipo de adubação que eu recomendo vocês aplicarem de 3 a 4 vezes ao ano para adicionar uma matéria orgânica, adicionar ácidos que são benéficos para o desenvolvimento de uma samambaia, que são ácidos úmicos, por exemplo, é pegar novamente um regador, pega uma xícara, pega 1 xícara de humus de minhoca, ó, e dissolve em 1 litro de água, tá? Sabe essa água sujinha que vai ficar aqui, ó? Deixa eu só dissolver bem, pegar minha colher maior. O interessante é você mexer de tempos em tempos para não decantar no fundo do regador o humus, tá? Você vai pegar esse humus e você vai regar, olha só, a sua samambaia com essa água rica em matéria orgânica. Olha só que interessante, tá? Ó, dou uma sacudida de novo, ó, e tô colocando aqui uma água rica em matéria orgânica. Se ficar excesso de matéria orgânica, nesse caso, essa selaginela ficou em cima das folhas, tá? Você com as pontinhas do dedo, ó, você pode retirar, tá? E até mesmo tirar aqui o excesso, tá bom? Mas geralmente, esse tipo de adubação aqui, ó, você pode aplicar diretamente nas raízes da planta, olha aqui, ó. Diretamente nas raízes. As samambaias adoram, elas apreciam muito essa água enriquecida com uma matéria orgânica tão nobre que é o humus de minhoca, tá bom? Podem aplicar que elas vão responder de uma maneira muito positiva. Então aqui vocês viram 3 tipos de adubação. Uma orgânica, que vocês também podem dissolver 1 xícara de café em 1 litro de água e regar as suas samambaias com essa solução. E vocês também podem dar uma turbinada nas suas samambaias com uma adubação a cada 15 dias com adubos solúveis, que podem ser via solo, raiz ou via foliar, facilitando muito o seu dia a dia. É isso aí. Então vocês viram 3 formas de adubar as suas samambaias e espero que vocês coloquem em prática. E é isso aí. Agora, aguardem o nosso segundo vídeo, onde eu vou mostrar todo esse universo aqui, rico em espécies diferentes de samambaia, que tem algumas que eu aposto que você ainda não conhece. Até mais!